Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando as bênçãos de Deus o nosso Pai, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Mais uma vez, aqui estamos, na casa de nosso Deus, para participarmos de mais uma reunião. Esta reunião é de oração, dedicada ao Espírito Santo de nosso Pai. Que possamos, meus irmãos, participar com muita reverência, com muito amor, prontos para receber aquilo que a Santa Avó Rosa já preparou para nos conceder, abençoando a nossa vida, a nossa família, levando a Deus as nossas petições. Desejo a todos boas-vindas, aos nossos irmãos internautas também, que possam, assim como nós, durante o transcorrer da reunião, serem abençoados e agraciados. E assim eu convido a igreja que se coloque em pé, por gentileza, para que possamos cantar o número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levados o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa graça doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Em sentido de oração, cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, Criador dos céus e da terra, Pai, louvamos ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e a todos os santos e anjos da glória celestial. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que mais uma vez nos é concedida de aqui estarmos, reunidos numa só fé e num só coração, no tabernáculo do Senhor. Querida e Santa Avó Rosa, pedimos a bênção da Senhora para a nossa reunião de oração, para que todo o trabalho que aqui ocorrer, que não fique somente aqui, mas que ultrapasse esse teto e alcance o trono da Senhora, que alcance o reino dos céus. Santo Irmão Aldo, que nesta reunião o Senhor possa alimentar ainda mais a nossa fé, nos concedendo muito ânimo, muita coragem, muita perseverança. Pedimos, Mãe Virgem Maria, que a Senhora nos cubra com Teu manto divino, afastando de nossos corações todo sentimento, pensamento ruim, que possamos neste momento estar ligados com o reino dos céus, voltados para o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para a palavra de Deus, que aqui será proferida durante a nossa reunião, tanto pelo coral como pelo boletim. Senhor Jesus, declaro, portanto, a nossa reunião de oração iniciada, que seja para a honra e glória do Senhor, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Deus nosso Pai e seu Divino Espírito, hoje e sempre. Amém. Cantemos o de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino, nosso eterno Pai, adoramos com fervor, pela sua sabedoria.
Muito bem. Chegamos à parte das mensagens. A primeira nos traz o título: O valor das reuniões de oração. Amados irmãos e irmãs, não deixem de reconhecer o imenso poder e a grandeza das reuniões de oração. Elas não são encontros comuns, mas momentos santos dedicados ao louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade. É neste momento santo que somos fortalecidos, alimentados e renovados em nossa caminhada espiritual. A palavra de Deus nos ensina: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E perseveravam todos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim, cada reunião de oração é uma oportunidade de experimentar a presença viva do Senhor, recebendo unção e virtude que nos são concedidas por meio da intercessão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mesmo aqueles que por motivo justo não podem estar presentes fisicamente, devem unir-se em espírito e pensamento no momento da oração, pois o Senhor, que sonda os corações, também abençoa aqueles que clamam de longe com fé e sinceridade. Por isso, irmãos, façamos todo o esforço para comparecer às reuniões de oração. Elas são fonte de poder espiritual, de comunhão e de crescimento na fé. Quem participa sai fortalecido, cheio de paz e esperança, preparado para enfrentar as lutas da vida, com confiança no Senhor. São Paulo afirmou: orai sem cessar. E São Tiago confirmou: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que este chamado desperte em cada coração o desejo sincero de estar presente, de se unir a seus irmãos, formando o povo de Deus e de buscar juntos o aperfeiçoamento espiritual que o Senhor Deus e seus santos nos concedem. Aqui está a primeira mensagem, nos falando a respeito da reunião de oração. Meus irmãos, a Santa Vó Rosa muito nos ensinou a valorizar as reuniões de oração, pois é uma reunião dedicada ao Espírito Santo, ao Espírito de nosso Pai, que nesta reunião nos fortalece, nos dá ânimo, coragem, para que possamos vencer as lutas de cada dia, sermos perseverantes. A Santa Vó Rosa, ela dizia: meus filhos, na reunião de oração, peçam a Jesus sabedoria. A sabedoria rege a nossa vida. Quando temos sabedoria, sabemos fazer boas escolhas. Sabemos tomar a decisão correta mediante as lutas, os problemas da vida.
o rei Salomão, agindo com entendimento, quando Deus chegou até ele e disse: tudo que você me pedir, eu te concederei. E ele pediu apenas sabedoria. Vejam que ele não pediu riquezas, dinheiro, bens materiais. O que ele pediu foi sabedoria. E Deus lhe concedeu. E ele se tornou o rei mais rico, mais sábio daquelas terras. Na reunião de oração nós temos a oportunidade de pedir, de falar com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. E às vezes a gente vem focado somente no material. Santa Vó Rosa, eu quero isso, quero aquilo, carro novo, dinheiro no banco. E nos esquecemos da parte espiritual, que é a principal, que são as virtudes do Espírito Santo, a saber, a humildade, a paciência, o amor, a perseverança. E este é o momento perfeito quando nós oramos em casa. Nós temos a certeza que a Santa Vó Rosa está lá, está a nos ouvir, a nos abençoar, mas aqui é diferente. Nós estamos na casa de Deus, no tabernáculo que foi construído com o objetivo de louvar a Deus, de engrandecermos o seu nome e de nos aproximarmos dele através da ligação, ouvindo os hinos, as mensagens, e vamos sendo preparados para que no momento da oração possamos apresentar a eles as nossas petições. Então este é o momento perfeito. Nós estamos na casa de Deus, temos a certeza que os santos, os anjos estão aqui conosco, já vieram com este propósito de nos abençoar. E assim nós podemos pedir. Se estamos fracos, vamos pedir força. Se estamos desanimados, vamos pedir ânimo. Se estamos com medo, vamos pedir coragem. Se estamos com dificuldade de amar, de perdoar, vamos pedir mais amor. A Santa Vó Rosa, ela tem para nos conceder, e com abundância, pois aqui está a fonte da vida. Aqui está sendo oferecida a água que purifica a nossa alma, que sacia a nossa sede. Como está escrito, quem tem sede, vai à fonte. Jesus é a fonte, e Jesus está aqui. Ele não está em outro lugar, Ele está aqui. Então é aqui que nós temos que buscá-lo. Quem tem sede, vai à fonte.
e sacie a sua alma. E quando nós viemos à igreja para buscar desta água, não só saciamos a nossa alma, como enchemos os nossos cantis e distribuímos esta água para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que às vezes vêm até nós buscar um conselho, uma atenção, uma ajuda. E nós, tendo o nosso cantil carregado, possamos oferecer também desta água para as criaturas boas. Então, meus irmãos, a reunião de oração é uma reunião importantíssima. Não podemos faltar por motivo injusto, devemos fazer o nosso esforço de aqui estar, para que possamos então receber desta água da vida, nos fortalecer na fé, no ânimo e fazermos as nossas petições, crendo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá nos atender. Como disse Jesus, e tudo o que pedirdes em oração com fé, credes que o recebereis. Vejam que ele disse, e tudo. Ele não especificou o tamanho da graça ou da bênção. Porque para Deus, tudo é possível. Então, meus irmãos, está aí a primeira mensagem. A segunda nos traz o título, a vigilância e a oração. Uma das virtudes mais importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com Deus e seus santos, além da oração, é a vigilância. A oração é fruto da fé, é exercício da fé, mas não se esqueça, a fé sem obras é nula. Se alguém ora muito, mas não vigia para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve dedicar-se à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou, olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia não venha sobre vós de improviso, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O apóstolo São Pedro também advertiu, sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é a vigilância? A vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no pensamento, no corpo e ao redor ou no meio em que se vive. Qualquer coisa anormal, estranha ou suspeita deve ser repelida com oração. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para afastar o inimigo e destruir todo o mal. O que significa ser sóbrio? Ser sóbrio é ser moderado e cauteloso em todos os sentidos, espirituais e humanos, manifestados nos 5 sentidos do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. O apóstolo ensina que devemos ser temperantes no uso dos sentidos. Por quê? Porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem a buscar e contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o à desobediência e ao pecado. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, engrandecimentos, prazeres e recreações, para que ele se descontrole no uso dos sentidos. Ele age com 2 objetivos principais. Primeiro, prender o homem nas trevas, ou seja, a primeira morte espiritual. Segundo objetivo é enfraquecer o corpo até a sua destruição, ligando o espírito às cadeias da escuridão, a segunda morte, a morte espiritual. Por isso, o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar,
O poder das trevas forma com seus espíritos um só corpo maligno, que envolve e domina o espírito do ímpio, tornando-o parte da corrente da escuridão. Mas Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E acrescentou: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Em verdade, quem ouvir estes ensinamentos viverá. As tentações pelo uso dos sentidos. Paladar. O poder das trevas prende o homem aos vícios de fumar, beber bebidas fortes ou fracas proibidas por Deus, usar drogas e entorpecentes ou a glutonaria. O uso desordenado do paladar traz enfermidades ao corpo. Quem alimenta tais vícios ainda está em trevas e não alcançou plenamente o reino de Deus. Visão. O maligno leva o homem à cobiça, inveja, corrupção e desonra. Faz com que veja defeitos inexistentes em seu próximo e o conduz por caminhos perigosos. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. E ainda, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, riqueza e cobiça. O poder do mal cega o homem com encantamentos e falsos deuses, afastando-o da comunhão com Deus vivo. Por isso São Pedro disse: sede sóbrio, vigiai. Vigiar é também prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus nesta igreja apostólica. A audição. O maligno fala por meio de outros homens, espalhando injustiças, mentiras, calúnias, músicas profanas, anedotas torpes e maliciosas. Quem se prende a essas rodas de escarnecedores enche-se de trevas. Olfato e tato também são usados pelo inimigo para levar o homem a atos imorais e libidinosos. A falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos abrem portas para o maligno. Muitos sofrem e adoecem por não serem sóbrios. É necessário vigiar sempre e resistir ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter maus pensamentos, ouvir conversas profanas, olhar coisas más, usar mal as mãos ou exagerar no uso dos sentidos, deve lembrar-se do nome de Jesus e clamar também pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo com fé, pois eles são exemplos e têm poder dos céus para ajudar. Vigiando percebe-se o mal e a tentação. Orando recebe-se o amparo de Jesus e do Consolador e do Santo Pastor. Assim a tentação cessa, o mau pensamento desaparece e o mal é vencido. Cristo ensinou: vigiai em todo o tempo orando. O maligno quer interromper nossa comunhão com Deus para nos dominar. Se o homem cede à tentação, estabelece comunhão com as trevas e é dominado por elas. Mas, se resiste, permanece na luz, em comunhão com o Espírito de Deus e com os seus santos, e viverá eternamente. Amém. Aqui está a segunda mensagem, nos falando a respeito da vigilância e da oração. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o Teu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando veio a este mundo, Ele disse:
entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta da perdição. E são muitos que entram por ela, mas a porta estreita, poucos a encontram. O inimigo, ele nos oferece tudo o que há nesse mundo: as riquezas, as glórias, o poder, mas ele nos tira aquilo que temos de mais importante, que é a comunhão com Deus. Ele nos tira a presença do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Por isso ele luta tanto para enfraquecer as pessoas e as afastá-las de Deus, as enganando, dando a elas riquezas, bens materiais, poder. E essas pessoas, por falta de vigilância, por falta de conhecimento, vão se entregando. Vão se entregando e se afastando de Deus. E o amor por Deus vai se esfriando. Como disse Jesus, por conta da multiplicação dos pecados, o amor de muitos se esfriará. Assim vive a humanidade. As pessoas se entregaram ao maligno por não serem vigilantes, vão perdendo a presença do Espírito Santo e ficam presas à luxúria, à vaidade. Como está aqui na mensagem, acorrentadas pelo poder do mal. Sem imaginar o que as esperam depois que tudo se acabar, depois que os olhos se fecharem, que é o dano da segunda morte. A primeira morte é a do corpo, e a segunda morte é a do espírito. A pessoa que fica condenada, o seu espírito fica sofrendo, longe de Deus, longe da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. É como disse Jesus: e ali haverá pranto e ranger de dentes, o lago de fogo. Este lugar está reservado para os ímpios, para aqueles que permanecem no pecado, longe de Deus. Por isso essa mensagem, ela nos alerta para sermos sóbrios, ou seja, cautelosos, vigilantes. Porque por trás de uma ilusão há a sentença. O inimigo, ele não vai aparecer da forma que ele é. Ele engana. Ele coloca ali na frente algo bonito, algo que parece ser atraente. Às vezes ele coloca
uma amizade. Pessoas que são usadas por Ele para fazerem a cabeça de outras. E assim Ele vai usando de astúcias para enganar o Filho de Deus, a Filha de Deus. E é aí que entra a vigilância. Quando nós estamos ligados com a Santa Vó Rosa, ligados com o Santo Irmão Aldo, nós percebemos o mal e fugimos dele. Por isso a Santa Vó Rosa dizia, e foi dito na primeira mensagem: meus filhos, peçam a Jesus sabedoria, porque a sabedoria rege a nossa vida. Quando somos sábios, percebemos o mal. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é uma armadilha. Se eu fizer isso, eu vou cair. Se eu aceitar isso, eu vou me afastar de Deus. Então eu não vou. Mesmo que pareça atraente, mesmo que pareça algo bonito, algo legal, algo que chame a atenção, mas eu não vou. Eu percebo que aquilo é uma cilada do inimigo. Às vezes, meus irmãos, como foi dito, o inimigo usa pessoas para tentar derrubar o Filho de Deus. Como está aqui na mensagem, até mesmo pelos sentidos, como o do paladar. Às vezes alguém chega assim, um amigo, né? Ah, fulano, você não bebe, mas você poderia experimentar. Só um golinho. Engraçado, né? O inimigo, ele usa o diminutivo. Só um golinho, é só um pecadinho. É só uma vezinha. E se a pessoa não estiver vigiando, ela vai cair. Ela vai ceder. E de golinho em golinho se torna um viciado, perde a presença do Espírito Santo e se entrega ao poder do mal. Por isso, a mensagem alerta. Às vezes parece algo inofensivo, mas não é. Nem tudo que brilha é diamante. Às vezes é um caco de vidro para nos cortar. Então nós temos que ser sábios, ser vigilantes. Às vezes uma pessoa, uma amizade, ela vem com conversas, às vezes desafiando a nossa fé, tentando tirar o irmão, a irmã de ideia. E se a pessoa não estiver vigiando, vai cair. Acaba caindo. Quantos que deixaram desta igreja porque foram enganados por conversas maliciosas, falsas, perderam a fé na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, porque não vigiaram. E seguindo essas pessoas, deixaram de lado a sua fé. Como diz a palavra, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Porque essas pessoas que agem assim estão cegas. Não conseguem enxergar aquilo que está à sua frente, que é o abismo.
E por estarem cegas, tentam cegar a outras pessoas. Tentam lhe afastar do caminho certo, lhes afastar do caminho certo. E é por isso que nós temos que ser vigilantes, sermos sábios, estarmos sempre atentos. Porque o inimigo, ele usa de artimanhas. Ele é muito esperto. Ele não é bobo. No céu ele era um anjo de luz, tinha muito poder. E quando ele caiu, sabendo que já estava condenado, ele procura levar consigo todos aqueles que dão ouvidos para ele. Então ele vai usar de artimanhas, de armadilhas. Mas se estamos ligados com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, não vamos cair. Além de percebermos o mal, temos uma arma muito forte, que é a oração. Como está aqui na mensagem, percebendo-se o mal, o repele com a oração. Quando percebemos o mal, clamamos pela Santa Vó Rosa. Clamamos pelo Santo Irmão Aldo. E o pensamento, a tentação é afastada. Mas, lembrando que para tudo isso, para se adquirir essa sabedoria, para que a sua oração, a nossa oração, seja válida, precisamos obedecer. A fé sem obras, ela é nula, ela é morta. Então não adianta dizer que tem fé. Eu tenho fé na Santa Vó Rosa, tenho fé no Santo Irmão Aldo, mas não vigia, não obedece. O que adianta? Disse Jesus que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu realizei obras, eu expulsei espíritos maus. Jesus vai dizer: em verdade, eu nunca te conheci. Afasta-se de mim, homens que praticais a iniquidade. Então não adianta ter só a fé, dizer que crê. Tem que crer e tem que obedecer, para que realmente as nossas orações tenham valor. Como está aqui, como está escrito, a oração de um justo vale muito. Tem muito poder. Quando a pessoa ela busca obedecer a doutrina, a disciplina, ela pede, a Santa Vó Rosa ajuda. Às vezes não ajuda na hora porque não é da vontade de Deus ou não é o tempo de Deus, mas a sua oração é ouvida. E a Santa Vó Rosa não se esquece. Uma hora ela vai abençoar, conforme a vontade de Deus. Então lembre-se, meus irmãos, devemos ser vigilantes, sóbrios, estarmos sempre atentos e seguindo este caminho que Jesus nos deu, caminho estreito que nos leva para os céus. Porque o caminho largo, ele é cheio de ilusões, cheios de mentira, de enganação. Mas nós temos a certeza que seguimos o caminho certo, caminho que é Jesus, que é a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, da Igreja Apostólica, caminho que nos levará ao reino dos céus. E assim fazendo, lutando, perseverando, não há obstáculos que possam nos parar. Nós vamos vencer. Vamos chegar lá no reino dos céus. Basta sermos perseverantes, vigilantes e orarmos muito. Porque neste mundo, irmãos, nada é fácil. Estamos na terra, estamos sujeitos às lutas, às dificuldades, mas não podemos perder a fé. Continuando, orando com muita perseverança e vigiando, que alcançaremos a nossa vitória e o nosso galardão no reino dos céus. E vamos orando um pelos outros. Nós estamos em uma reunião de oração. Vamos orar, pedir à Santa Vó Rosa que nos ajude.
mas lembre-se também de pedir pelo seu irmão, pela sua irmã. Às vezes a gente vê uma pessoa mais fraca, às vezes meio desistindo já, cansada. Muitos julgam, empurram, mas o correto é orar, é abraçar. É isso que Jesus nos ensina. Orai uns pelos outros. E Ele também nos ensina que devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Orai por aqueles que os perseguem. Então, meus irmãos, vamos orar pelo nosso semelhante. Isso também é ter misericórdia. É pedirmos a Deus que intervenha na vida do nosso irmão, da nossa irmã, daqueles que precisam, os ajudando e abençoando. E assim fazendo, nós vamos ajuntando o galardão no reino dos céus, ajuntando o terreno no reino dos céus, para que um dia possamos lá estar juntos, uns com os outros, e com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Amém. Eu deixo essas palavras em vossos corações, com o desejo sincero de que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoe grandemente, abençoando a vida de cada um, nos concedendo muita sabedoria, para que possamos ser vigilantes em todos os momentos. Muito bem, os irmãos terão aproximadamente 3 minutos para fazerem as suas orações, e assim podem orar. Amém. Cantemos o de número 120, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Espírito, honra, glória e louvor. A Virgem Maria Santíssima, ao Santo Consolador, a todo o poder celeste, nosso amor. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de nossa reunião de oração desta noite. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, conjunto coral, obreiros, diáconos, diaconisas, membros, os nossos irmãos internautas que nos acompanharam até aqui, a equipe de filmagem que fez a transmissão. Que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a vida de todos. Foi um prazer conhecer mais uma parte de nossa família. Como disse o Santo Irmão Aldo, somos uma família só. Até a próxima oportunidade, que a Santa Vó abençoe grandemente a vida de todos. E assim, oremos para finalizar a nossa reunião de oração. Ó Santíssimo Deus, nosso Criador, Pai, louvamos ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, o nosso Mestre, o nosso Rei, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria, ao Santo Irmão Aldo, o nosso Profeta. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, por esta santa reunião tão maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu, aonde tivemos o privilégio de aprender, de receber sabedoria e entendimento, de recebermos também as virtudes do Teu Espírito, a paciência, o amor, a coragem, o ânimo. Querida e Santa Vó Rosa, pedimos à Senhora que nos abençoe. Abençoe, Vó, a cada um de Teus filhos que aqui estão, aos internautas que estão ligados conosco neste momento. Abençoe aqueles que estão com o seu nome escrito em um papel dentro dessa caixa de oração. Vó, não sei o que estão passando ou pedindo, mas a Senhora sabe. Que a Senhora possa ter misericórdia da luta e do sofrimento de cada um. Santo Irmão Aldo, desperte Teus filhos, que eles voltem aos seus lares, não vazios,
mas cheios da graça e do poder que o Senhor nos concede em cada reunião, que eles voltem felizes e alimentados, saciados com este banquete espiritual que o Senhor nos concede em nossas reuniões, que é a palavra de Deus. Querida e Santa Vó Rosa, envie santos e anjos a lhes acompanhar. Abençoe também aos internautas que estão em seus lares, que estão neste momento, vó, em oração, às vezes ajoelhado ou em pé, que a Senhora possa abençoá-los, conceder o que eles estão pedindo, precisando e enfrentando. Santa Vó Rosa, oramos também pelas pessoas boas que existem neste mundo, quantos que sofrem por conta das guerras, da ganância e da maldade do coração do homem. Abençoe aqueles que passam fome, que necessitam, que às vezes estão presos em vícios, seja das drogas, do alcoolismo, que a Senhora possa libertá-los e ajudá-los fazendo com que eles encontrem este caminho santo, a Igreja Apostólica, oferecendo a eles a oportunidade de libertação. Querida e Santa Vó Rosa, louvamos a Senhora, o Espírito Santo de nosso Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.